Fala pessoal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a introdução aqui ao indicador que a gente criou aqui, o Shark Pro. É um indicador que possui RSI Levels, médias móveis e esse quadro aqui de tendências. E eu vou estar explicando ele para vocês aqui, como a gente vai utilizar esses indicadores aqui para nos ajudar aqui a encontrar alguns pontos de interesse, né? Alguns pontos de parciais, entender também, né, sobre o que está acontecendo ali no gráfico, né? O RSI e as médias nos ajudam muito com isso. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai adicionar os favoritos, o Shark Pro, indicador que eu desenvolvi para vocês aqui da mentoria de forma gratuita. Depois a gente vai vir aqui no gráfico, que a gente está no Bitcoin, no gráfico diário. A gente vai vir aqui em indicadores. Deixa eu encontrar ele. Está aqui, Shark Pro V8. Fechou. Inicialmente, pessoal, o indicador vai aparecer assim para vocês, né? A gente precisa configurar ele, então a gente pode apertar aqui no mecanismo de configurações aqui, ou duas vezes, clicando duas vezes em cima do indicador. Primeiramente, pessoal, o que a gente pode configurar aqui? Houve uma atualização no indicador, né? Aqui a gente adicionou a coluna de divergências. No momento a gente vai deixar 100, tá? Porque ela precisa de alguns ajustes ainda. Eu vim aqui falar com vocês, mas como configurar e tal. Então nós vamos vir aqui, ó, EMAs. Nós vamos colocar a primeira EMA, EMA 12, segunda EMA, EMA 26, terceira EMA, EMA 200. Caso vocês queiram adicionar alguma outra EMA aí, fiquem à vontade, mas no nosso operacional a gente utiliza essas três EMAs, tá? Então a gente vai vir aqui em estilo, desativar as outras duas. A gente pode alterar a cor aqui, geralmente eu vou deixar a EMA 200 branca. E essas duas aqui, azul e amarelo mesmo, tá? Aqui no RSI, a gente não vai mexer nada, tá? Essa parte aqui de baixo, a gente vai deixar ele ativo, ok? As EMAs a gente vai deixar ativo também. A única coisa que a gente vai desativar é a coluna de divergência no RSI por enquanto, tá? Então vamos lá em estilo. Em estilo a gente pode remover a linha de 50 do RSI e vir aqui no fundo de plotagem, tá? No fundo de plotagem a gente pode deixar 100 também. Então nosso RSI ele ficou assim, ó. A linha azul nos indicando o sobrevenda e a linha vermelha nos indicando o sobrecompra. Se você quiser diminuir aqui a força da linha e deixar ela um pouco mais transparente, você pode vir aqui em opacidade e diminuir aqui, tá? Foi o que eu fiz, para a gente não ficar alterando tudo. E outra coisa, a gente pode também desativar aqui escalas de preço e linhas de valores de status, tá? São essas legendas aqui, que aparecem aqui, e aparece aqui do lado do nosso indicador também. Vamos tirar para deixar mais limpo o nosso gráfico. A gente pode vir aqui agora e salvar como padrão. Então, você já adicionou o seu indicador aos favoritos, você já editou aqui todas as configurações necessárias para deixar ele limpo, né, mais limpo e para ficar mais nítido. Então vamos lá, pessoal, deixa eu explicar para vocês. O que é o RSI Levels? O RSI Levels são essas duas linhas aqui, a linha inferior e a linha superior, onde nos indica quando o ativo está em sobrecompra, quando ele está caro ou quando ele está barato, em sobrevenda, tá? Então aqui a gente está no time frame diário. Percebam que todas as vezes que ele bateu no sobrevenda no diário, ele deu um repique bem considerável, né? 13%. Agora bateu na segunda vez, já fez mais 10%. Então, o RSI, como a gente estudou, é um indicador e uma ferramenta muito necessária no nosso operacional, tá? Então, a gente vai optar por comprar, né, com RSI em sobrevenda, né, e vender com RSI em sobrecompra, né? Aqui nós estamos no time frame diário. Agora vamos lá para as médias, pessoal. As médias móveis. O que são as médias móveis? As médias móveis são essas linhas aqui. A gente tem a média móvel de 200 como branca, a média móvel de 26 períodos amarela e a de 12 períodos azul, beleza? As médias móveis, pessoal, elas são literalmente a média dos candles, né? Então, o que a média de 26 quer nos dizer? Que essa média aqui ela é projetada de acordo com os 26 períodos anteriores, ou seja, os 26 candles, né? Cada candle desse aqui é um período, candle de um dia, né? Dependendo do time frame que você está olhando. Então, nós temos aqui a média de 200, que ela anda mais devagar, né? Ela não anda tão junto ao preço, né? Por ela ser a média de 200 candles anteriores, né? Então, a cada 200 candles, ela vai se movimentando e vai gerando uma média, tá, pessoal? A média de 200, geralmente, nós utilizamos para entender qual que é a tendência, tá? Então, se nós estamos caminhando, né, o preço está trabalhando acima da média de 200, estamos em uma tendência de alta aqui no time frame diário, tá? Em alguns momentos, a gente corrigiu aqui abaixo dela, mas foi um momento de correção aqui, né, para continuação da tendência, né? E o RSI nos entregou aqui, ó, RSI diário em sobrevenda também os melhores pontos de compra. Então, a junção dos dois indicadores são muito bons, tá, pessoal? Outra coisa, as médias curtas, né? Por exemplo, se o preço está caminhando em cima da média 12, ele está em uma tendência, tá, pessoal? Se ele está andando em cima da média 12 e 26, ele está em uma tendência. A partir do momento que ele rompe aqui para baixo, essas médias, né, o preço já fica um pouco mais tendencioso a vir mais próximo à média de 200. Não sei se vocês me entendem, tá? Então, opa. Então, pessoal, aqui a gente pode ver que enquanto o preço se movimenta acima das médias 12 e 26, o preço está em uma tendência forte de alta, né? A partir do momento que ele perde aqui as médias, né, ele vem aqui outras vezes mais acima para capturar essa liquidez aqui em cima e reverter a tendência, né? E utilizou aqui a média de 200 como ponto de referência. Ponto de referência para quê?
ponto de referência para realização de lucros de quem entrou vendido aqui, realizou os lucros aqui, ó. Podem ver que foi um ponto de suporte, né? Próxima média de 200. Então, as médias, elas nos ajudam a entender também sobre as tendências e nos indica pontos que a gente pode estar fazendo a realização de lucro e parciais, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui o pessoal que comprou aqui no diário em sobrevenda, né? Vocês podem ver que o preço chegou nas médias, 12 sentiu resistência, né? Depois ele tentou passar, passou, foi até a 26. Então são pontos de parciais, pessoal, entendeu? É, o preço tende a sentir resistência quando encontra essas médias. Então foi justamente o que aconteceu. Aqui houve um encontro do preço com a média 26 e a 200. E aí houve essa grande correção que a gente está vendo no dia de hoje. Né? Então são pontos de parciais. Quem entrou comprado aqui realiza parciais, protegendo o lucro da operação para que consiga ainda, né, se manter na posição, porém com lucro, de acordo com que, se continue subindo, ele já tem uma posição garantida, né? Ele já está dentro, mas com um lucro garantido, né? Para que não aconteça do preço continuar caindo, né? Pois estamos em uma tendência de baixa e nós não percamos esse trade, né? A gente não perde esse lucro, no caso. Então, os parciais são sempre bem-vindos, tá? Vai ter uma aulinha referente a isso também, para a gente estar sempre respeitando as parciais, né? Garantindo o lucro e protegendo o capital, utilizando stop loss também. São assuntos que a gente ainda vai abordar, tá? Então, no mais, pessoal, falei sobre o RS Levels, né, que nos indica o sobrecompras. Então, vamos para o time frame aqui, só para vocês entenderem o sobrecompra e sobrevenda. Aqui, no 4 horas, já está diferente, porque as médias são referentes aos time frames também, tá? Então, aqui é EMA 200, referente aos 200 candles do 4 horas, tá? E aqui, a EMA 26 e 12 também, beleza? Então, o que a gente pode ver aqui, pessoal? A gente pode ver que o S bateu em sobrevenda em 4 horas, deu repique. Depois ele bateu em sobrevenda em 4 horas, deu repique, mas não superou as EMAs, né? E continuou caindo, entrando em 4 horas mais extremo aqui, tá, pessoal? Deu mais um repique, voltou, bateu no 4 horas de sobrevenda. Então, o que a gente tem que se atentar? Quando o ativo está em tendência de baixa, a gente tem que ver qual que é o time frame que está corrigindo, para não tentar pegar um 4 horas em sobrevenda aqui, por exemplo, e tomar essa queda aqui na cabeça, né? Então, a gente já estava esperando o diário em sobrevenda aqui, nessa correção, que foi o que aconteceu, né? Bateu o diário em sobrevenda e tivemos o repique posteriormente, tá? Como que a gente vai saber quais são os melhores sobrevendas para a gente estar atuando? Então vamos lá, a gente vai no gráfico mensal, a gente começa sempre dos tempos gráficos maiores para os tempos gráficos menores. O que aconteceu aqui no mensal, pessoal? Mensal, ele perdeu a mínima do candle anterior, nessa região aqui, ó. Quando ele perdeu ali os 107 mil dólares, ele perdeu a mínima do candle anterior, nos levando ali aos 101 mil dólares, tá? Posteriormente, a gente teve a recuperação e agora estamos tendo mais um mês vermelho, estamos corrigindo e perdendo a mínima do candle anterior. Então, quando a gente perde a mínima do candle anterior, nós temos que ir lá na nossa caixinha aqui, da material de apoio, que está ali disponível para vocês. Opa, não é esse. É esse aqui, pessoal. Então, ó, quando o mensal vai fazer uma base de preço e está corrigindo, a gente vai utilizar o diário em sobrevenda, que foi o que a gente aconteceu. Quando é o semanal, 4 horas de sobrevenda, sendo os melhores pontos de compra nessas bases de preço. Então, a gente vai utilizar o RS Levels junto com o RSI para a gente entender ali sobre os fractais, né? Sobre como a tendência agora ela tem a possibilidade de continuação de tendência ainda, pessoal, porque aqui no mensal a gente ainda não perdeu a EMA 12, né? Então a gente ainda está em uma tendência de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, né? Cada vez fundos mais altos, né? E topos mais altos. Então aqui a gente tem uma tendência de alta bem nítida no Bitcoin, tá? A gente não pode perder aqui os 80 mil dólares, né? Essa região aqui de 80 a 75 mil dólares. Quando a gente perder esse fundo aqui, provavelmente vamos estar entrando em uma tendência de baixa no time frame mensal, né? Entrando em uma correção mais acentuada e possivelmente bear market no mercado, né? Então, no semanal a gente já está corrigindo já há bastante tempo, né? Aqui já tem algumas semanas. Então, o que a gente precisa ver aqui no semanal? A gente precisa ver aqui no semanal, não pode perder, lembra, não pode perder aqui o 78, esse fundo aqui. Esse fundo aqui não pode ser perdido, tá? Então, a gente tem que ver o Bitcoin acima desses valores aqui, ok? Aqui ficaria bem feio se o Bitcoin vier aqui até essa região, tá? A gente pode até vir aqui e fazer um topo descendente contra o topo anterior, né? Que aí já confirma mais ainda a nossa tendência de baixa, né? Porque a partir do momento que a gente fizer um topo descendente contra o topo anterior, deixa eu desenhar para vocês aqui. A partir do momento que a gente fizer um topo descendente contra o topo anterior, né? A gente já vai estar fazendo a reversão de tendência, porque aqui nós estamos fazendo topos e fundos ascendentes, né? A gente não pode perder essa base de preço. Beleza? Então, no mais, pessoal, agora eu vou, para finalizar aqui, vou explicar para vocês a nossa caixinha de tendências, né? O que a nossa caixa de tendências aqui ela vai nos entregar, né? Ela vai nos avisar que quando o ativo estiver em sobrevenda, tá, pessoal? Quando estiver em sobrevenda, ela vai ficar vermelhinho aqui, de acordo com o seu time frame. Então, muitas vezes você vai conseguir
entender aqui boas oportunidades, né? Sem estar precisando passar de time frame aqui, né? Tá, todos os time frames já estão aqui disponíveis aqui, com os valores aqui e também com a tendência dele, tá, pessoal? Então, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que no mensal e no semanal a nossa tendência é bullish ainda, que é o que está nos garantindo ainda a tendência de alta no mercado, tá? No momento, a gente teve a oportunidade de pegar o diário em sobrevenda. Quando o diário em sobrevenda entrou em sobrevenda, esse 41 aqui, ele ficou vermelhinho, tá, pessoal? Ele caiu abaixo de 30 e ficou vermelhinho. Quando isso daqui ficou vermelhinho, a maioria desses outros time frames aqui também ficaram estressados, tá? Desses RSIs aqui, e também ficaram vermelhinhos, nos indicando pânico no mercado, que foi um dos momentos ali, dos melhores momentos que a gente poderia ter posicionado ali nos 99, 100 mil dólares ali, tá? Aproveitando a base de preço do mensal e o diário em sobrevenda, né? Junto com os outros time frames também em sobrevenda, né? Então, gerou um pânico aqui, que quem conseguiu observar aqui compreendeu. E aí, pessoal, o que, que a gente pode ver aqui? Que no momento a gente está ainda trabalhando, fazendo a base de preço, né? A gente está corrigindo nos time frames menores, fazendo uma base de preço no time frame semanal e mensal, pessoal. Quando a gente começar a inverter aqui no 15 minutos, 1 hora, 4 horas, principalmente no 4 horas, tá, pessoal? Quando ficar bullish aqui, a gente vai ter, provavelmente, né, confirmado um fundo nessa região, né? Se a gente for aqui no 4 horas, o que, que a gente precisa no 4 horas, pessoal? A gente precisa superar agora os 111 mil dólares, né? Que é o topo mais importante, entendeu? Então, no momento, a gente ainda está, né? No momento, a gente ainda está fazendo uma tendência de baixa aqui, pessoal, porque a gente tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, a gente ainda tem uma tendência de baixa. A partir do momento que a gente começar a... Desculpa. A partir do momento que a gente começar a fazer topos e fundos ascendentes, que já começamos aqui, né? A partir do momento que a gente rompeu aqui essa máxima aqui dos 104 mil dólares, a gente já fez topos e fundos, está começando a fazer topos e fundos ascendentes, porém a gente não superou o topo do 4 horas, que é um topo importante aqui para nos dar mais uma segurança, tá, pessoal? Sobre a inversão da tendência, beleza? Então, nós precisamos aqui começar a fazer isso daqui, pessoal. A gente está vindo, topo, fundo, manter esse topo aqui, esse fundo aqui, acima desse fundo anterior é bem importante também, né? Para nós mantermos a tendência de alta e lá, que é uma região bem forte, tá? A gente vai tentar passar essa região e fazer a reversão de tendência aqui no time frame de 4 horas, tá, pessoal? Então, essa caixa de tendências aqui, ela nos ajuda a isso também, tá? Quando ela ficar aqui verdinha e bull, quer dizer então que a gente tem um pivô de alta, a gente fez um choque nesse time frame, tá? Então ela é super, como é que eu posso dizer? Ela é uma ferramenta que vai super ajudar aqui a você identificar o que está acontecendo, né? Por exemplo, nos 5 minutos, a gente, quando superar aqui, acredito que esse topinho aqui, ele já vai ficar verdinho, tá? Então ele vai nos ajudar aqui a gente entender as tendências também, tá? No momento a gente ainda está em tendência de baixa em todos os time frames, né? Porém, assim que começar a reverter aqui, já vai nos dar um sinalzinho que o negócio já vai começar a melhorar aqui para o Bitcoin, tá? A gente tem o RSI, as médias também, nos 5 minutos, 15 minutos. Por exemplo, aqui, pessoal, a gente estava trabalhando em uma tendência de baixa, né? Utilizando as médias como resistência. Pode ver que o preço não consegue ultrapassar as médias 12 e 26 nos 5 minutos aqui, até que ele conseguiu aqui agora passar em cima das médias, né? Já nos dando uma informação positiva, né? Que ele está tentando reagir, né? Está tentando reagir e inverter essa tendência, né? Agora, pessoal, para finalizar aqui, a gente vai estar adicionando aqui no nosso indicador as divs, né? Inclusive, já tem aula sobre divergência aí no RSI, tá, pessoal? Eu vou estar abrindo o RSI Levels, o RSI normal, é um índice de força relativa, para explicar para vocês aqui como que funcionam as divergências, né? Então, vamos ali com um time frame maior, para vocês entenderem, né? O que acontece? Aqui, a gente tem dois fundos nivelados, tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar aí. A gente tem dois fundos, inclusive, que está um pouquinho mais baixo, né? Então, aqui a gente tem uma divergência bullish no 4 horas, né? Que foi mais uma confirmação, né? Que a gente teve, foi o diário em sobrevenda, mais o 4 horas com div bull. Isso aí nos deu essa movimentação de preços aqui, né? Trazendo o preço para cima. Então, pessoal, aqui no RSI a gente tem topos mais altos e no preço topos mais baixos ou nivelados. Isso é uma divergência bullish. Isso que está nos entregando aqui também no indicador, né? Tem uma tendênciazinha de alta aqui nos entregando, tá? Eu vou falar para vocês que não confiem apenas na divergência aqui, tá? O resto do nosso indicador está bem calibrado, está tudo de acordo, tá, pessoal? Porém, essas divergências aqui, elas são muito difíceis de serem observadas, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, né? Tanto nós, seres humanos, né, como uma máquina, né? A máquina também vai ter uma certa dificuldade de estar nos entregando essa divergência com 100%, tá, de assertividade. Mas aqui no olho a gente consegue ver, né? Então é sempre bom, eu deixo ativado aqui, mas eu não levo muito em consideração, tá? Eu gosto de ver, porque de vez em quando ela vai pintar de vermelho aqui ou de verde, e vai me chamar a atenção e eu vou vir no RSI aqui
e vou identificar essa divergência e vou confirmar, entendeu? Eu não vou trabalhar apenas com essas informações aqui. Eu vou abrir o indicador e vou ver, não, 4 horas realmente tinha uma divergência bullish, né? Então, vai me ajudar aqui a eu lembrar de vir abrir o RSI, né, caso vocês não estejam com o RSI aberto, para identificar essa divergência, né? É uma coisa que, geralmente, a olho nu é mais fácil de enxergar do que com indicadores automatizados, tá, pessoal? Então, ele vai ter uma margenzinha de erro aqui no nosso setor de divergência, né? Caso você não queira utilizar as divergências, é só você esconder aqui, beleza? Lembrando de salvar aqui, salvar como padrão. Beleza, pessoal. Tá configurado o Shark Pro, tá? Houve uma aula rápida aí também sobre como funcionam as médias, né? Como funciona o RSI, o RSI Levels e a nossa caixa de tendências, beleza, pessoal? Queria deixar um grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Por hoje é só. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.